Oi, pessoal. Feliz de receber você aqui para o nosso bate-papo com Elaine Romano. Você já conhece, terapeuta há 17 anos, principalmente especialista em constelação familiar, especialista em neurociência de trauma, desenvolveu o método de constelação curativa e hoje um tema super importante, né, Elaine? Feminino e finanças. Olha só, hein? Quem diria? Elaine, muito legal receber você novamente aqui no nosso Elaine Romano Constelação Curativa, né? É uma alegria estar com você mais uma vez e eu queria começar, Elaine, perguntando para você, quais são as dores e feridas do feminino? Bom, obrigada por estar aqui novamente. Olha, tem tanta dor. Primeiro esclarecer que não é o masculino homem, feminino mulher. É o masculino e o feminino dentro de cada um de nós. Independe de gênero, independe de opção sexual. Eu estou falando da força criativa, da força que gesta, que é a força do feminino, e da força de ação, que é a força do masculino. Isso existe dentro de cada um de nós. Então, quais são as feridas do feminino? Existem tantas dores que se manifestam em sintomas que a gente às vezes nem se dá conta de que é uma ferida do feminino, que é um feminino ferido. Se a gente for olhar pelo viés da constelação, sei lá, se a gente abrir o livro de história, a gente vai encontrar guerras. Invadiu tal território. Tá, o que tem ali por baixo? Tem violência sexual, por exemplo. Soldados, quando chegam, ainda hoje fazem isso. Então, a gente está falando desse... Aí, no caso, a maioria dos abusos em relação às mulheres, mas ocorre muito com o homem também, né? Então, a gente está falando dos efeitos psíquicos e emocionais que acarretam nas pessoas. E que, mas foi lá meu tataravô, meu pentavô que passou por uma guerra. Faz parte da sua família. Está no seu campo, no seu inconsciente familiar. Ou não é uma questão ancestral, é uma questão de um bloco do ego da pessoa, um bloco do ego seu. Então, é uma parte da personalidade que está lá com uma ferida. Vai se manifestar, às vezes, com dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, e as pessoas não se dão conta. Porque tem padrão de escassez na família, porque lá o tio não sei o que faliu, então é isso. Às vezes não é isso. Às vezes é um feminino que está tão machucado em relacionamentos onde se sentiu enganado, abusado, traído, diversos contextos, e aí se manifesta no financeiro. Olha que maluco, porque o feminino é aquele que é o criativo, é o que gesta, é o que gera. Eu não estou falando de filhos, estou falando de projetos, de ideias, de empresas. Então, às vezes, as pessoas estão com o feminino ferido e não sabem porque a vida financeira está ruim. E quais são as principais dores, Elaine, que você observa? Você tinha comentado aqui nos bastidores sobre a questão da submissão, por exemplo. Por exemplo, a submissão. Se a gente for falar, por exemplo, de sintomas, aí acho que vai entrar numa outra questão, mas vamos lá. Por exemplo, a pessoa controladora. Ela é controladora porque ela perdeu algo, ela não conseguiu controlar algo muito importante. Por exemplo, perder um filho. É uma dor do feminino, que aí ela se torna controladora e ela não sabe que ela tenta controlar tudo. Sabe, chega na empresa, não, daqui que eu faço isso, eu faço aquilo outro, aí depois, o fulano não faz nada, né? Por que será que o fulano não faz nada? Não deixaram ele fazer nada. Então, tem esse padrão de controle. Isso não é uma questão da mulher, é uma questão humana. Né? Então, por exemplo, uma dor ligada a uma perda. É um dos sintomas. Dificuldade de relacionamento. Sempre encontra aquele mesmo tipo de pessoa que nunca quer nada sério, ou a pessoa só trai, ou, enfim, sempre aquele padrão. Estou dizendo que não é para curtir a vida, não é isso, sem rótulos, sem julgamento, nada disso. Mas aquele padrão que a pessoa não quer, eu tenho dedo podre, não. Às vezes é uma ferida que está lá e a gente atrai justamente o que a gente vibra. Não o que a gente quer, é o que a gente é. A gente está vibrando numa dor. E a dor vão aparecer as dores, justamente o que a gente não quer, até que a gente olhe para isso e possa curar. Tudo na nossa vida são espelhos. Então, quando aparece um padrão, até para mim, aparecendo um cliente, sempre esse padrão de cliente, fala,
estão no meu campo. No meu campo inconsciente. Eu preciso olhar para isso. É a ferida que está lá dentro. Dentro da alma, que eu chamo de ferida de alma. Sim. Não sei se eu te respondi. Com certeza. E isso é uma das características de talvez de um feminino desequilibrado, né? Exatamente. Exatamente o ponto. E como buscar o equilíbrio com todos esses temas? Você falou isso do feminino desequilibrado. Eu conheço uma terapeuta que ela trabalha com o feminino. Ela só trabalha com mulheres feridas, com mulheres... E aí ela estava falando, não, porque eu contratei o fulano para fazer não sei o que lá nas mídias sociais, mas eu vou dispensar porque ele é homem. Aí eu falei assim, oi? Não é porque o trabalho da pessoa é bom ou não. É o gênero, como assim? Então ela está com o feminino ferido. Eu não posso negar o masculino. As pessoas só existem porque existe o masculino e o feminino. Se eu negar o masculino, por exemplo, eu estou negando metade de mim mesma, eu estou negando toda a ancestralidade masculina. Metade do meu corpo é pai, a outra metade é mãe. Metade é masculina, metade é feminina. Aí repete. Fica tranquila. Mas um ponto interessante, Elaine, a questão da submissão é uma burocracia. Qual a palavra correta? Quando alguma coisa é muito falada, aquele tema Tá repetitivo, viral? Não, quando a gente fala de um tema falou de um tema, sempre dá muito... Fugiu a palavra. Um clichê, alguma coisa assim? Não, eu vou lembrar o nome, mas seguindo. Submissão, quando você fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, por exemplo, vai dar muito barulho, mas um barulho negativo, porque sempre tem uma repercussão negativa sobre esse tema, a mulher ser submissa ao homem. Mas quando eu tenho que ser submisso ao meu chefe, por exemplo, né? Aí o meu chefe, eu sou mulher, o meu chefe é homem. E aí eu entendo que a submissão é uma submissão ali corporativa, dentro da empresa, né? Eu tenho que responder para o meu chefe. Mas sempre tem uma dificuldade ou não? Você percebe que... Não, eu acho que aí, por exemplo, a diferença entre submissão entre marido e mulher, que a mulher se submete ao homem. Como que você relaciona essa questão das dores do feminino? Acho que entendi. Numa empresa é uma questão de regras, de hierarquia, você tem que fazer essa função. Isso não é diminuir a pessoa, né? Dela ser submissa a ponto dela perder o poder de escolha, o poder de decisão, o poder de falar, olha, já aconteceu comigo em empresas. Antes eu estava no mundo corporativo, né? Eu fui coordenadora de escolas, uma das maiores escolas de São Paulo. Aí chegaram para mim e falaram assim, é para esse professor corrigir essa prova lápis. Eu falei assim, pode me mandar embora. Aí isso vai infringir, né? E aí quando, por exemplo, olha, eu lembrei de uma coisa aqui, de uma aluna, na época antiga quinta série, sexto ano, relatou abuso na redação de português. Aí a professora pega aquilo, leva para a coordenação, que leva para a direção e que não faz nada, porque o abusador é quem paga a mensalidade. A gente está falando das maiores escolas de São Paulo. E aí, aquela professora ficou submissa naquilo. Olha como... Não, ela depende do salário. Olha como eu acho que é isso que você está querendo... Também, porque, por exemplo, assim, se você às vezes faz uma reflexão sobre... a minha submissão, por exemplo, ao meu marido ou alguma outra pessoa, algum chefe, etc., foi ferida, então aquilo vai virar um padrão para todos os meus comportamentos futuros. Então, se eu já fui ferido pelo meu marido, quando eu me caso de novo, eu já tenho um comportamento de que eu não vou me submeter mais. Em geral, porque isso já está ferido, né? Em geral, não acontece assim, eu fui ferida pelo marido. Eu atraí um marido que me fere porque eu já tinha esse padrão dentro de mim, que vem lá de uma parte minha, da minha personalidade, que vem da minha ancestralidade e que se reforça como um padrão. E aí, em geral, são famílias matriarcais, onde a mulher que manda e o masculino, o homem, ou mesmo mulheres, ficam com o masculino, né? Aquele masculino, não é a palavra, não é frouxo, é... embotado, né, que não vai para ação, onde os homens não trabalham, as mulheres que trabalham. E relacionamento é parceria, é ombro a ombro, é lado a lado, não tem o certo e o errado.
tem a ação em conjunto. A questão, por exemplo, de uma ferida financeira, por exemplo, uma mulher que viveu uma deficiência muito grande na área financeira, em algum momento, ela nos seus próximos relacionamentos, ela vai ter uma grande dificuldade em confiar financeiramente em outra pessoa, porque ela já sofreu muito esse mal, então ela tenta controlar toda a área financeira da casa, do trabalho, do lar, para que ela não passe de novo por aquela situação. E aí fica um desequilíbrio entre a parceria ali. Né? Ou então são mulheres que nem procuram um relacionamento, não, porque eu me banco, não, porque não dá. Eu sou independente. Eu sou independente, e aí ela não consegue conviver. É mais profundo, né? Aí quando as pessoas vêm e falam assim, eu quero trabalhar minha dificuldade financeira, falo. Então tá, normalmente a gente vai buscar na constelação padrões de escassez. Mas aí eu falo assim, como que são os relacionamentos? Não, mas eu quero trabalhar a parte financeira. Eu falei, eu sei. Mas como que era? Quem que mandava em casa? Como é que era a sua avó? Você sabe se falam da bisavó? Vamos buscar a causa disso, dessa ancestralidade que já está num desequilíbrio. E por que essa ancestralidade se desequilibrou? Sei lá, se houve guerras e aquela pessoa que sobreviveu, aquela mulher, ela tinha que ir lá cortar lenha, ela tinha que caçar, ela tinha às vezes que matar para proteger os filhos. E ela foi tão ferida por uma guerra que vem e passa e abusa sexualmente mesmo, que ela começa a rejeitar o masculino e ela acaba rejeitando o masculino dentro dela mesma, porque ela está rejeitando o masculino. Um ponto também que acontece muito no Brasil, por questões da nossa economia e social e etc. Se você está numa família em que você só tem mãe, por exemplo, né, a gente até discute esse tema hoje, só tem mãe, e ela que administrava o lar, e você é uma filha que viveu nesse ambiente, e você depois vai procurar um homem que ele quer cuidar de você e ele vai administrar tudo, mas você viveu sempre numa metodologia em que a mãe, a mulher cuidava de tudo, e que você tinha essa responsabilidade e você não consegue entregar isso para outra pessoa. Afeta o relacionamento. Né? Afeta muito o relacionamento, né? São uma das feridas que tem no feminino com o financeiro? A ferida do controle. Eu quero controlar, inclusive, tudo. E aí, se aquele parceiro... Tem gente que se incomoda se um ganha mais ou menos que o outro, né? Como se fosse uma disputa e não uma parceria. Vai atrapalhar o relacionamento, com certeza. Assim, poucas pessoas chegam a associar a parte financeira com o feminino. Porque se eu tenho um feminino ferido, seja um homem que venha me procurar para uma constelação, se ele tem uma questão financeira, provavelmente ele tem ancestrais, sejam homens ou mulheres, que estão com o masculino ferido. Desculpa, com o feminino ferido. Porque é aquele que provê, aquele que gera. Provê no sentido de gestar, de projetos. É que, historicamente, sempre os homens, né, porque foram para caçar, que foram para as guerras. Então ficou com essa ideia de que é o homem que tem que manter o lar. Manter o lar. E por que não pode ser uma parceria? E por que a mulher tem que abdicar do feminino dela para que ela... Por que ela não pode trabalhar sendo feminina? Tem mulheres que são extremamente masculinas. Eu não estou falando masculinizadas. Masculinas a ponto de que ela faz tudo. O que acontece? Burnout. Ou homens que fazem tudo. Burnout. As coisas estão começando a mudar. E é isso que eu quero trazer. O olhar para o feminino de cada um. Como ele está. Como é que estão as suas ideias? Como é que está a sua criatividade? Isso é o feminino. Você ouve muito essa pergunta de uma mulher, por exemplo, quando você está fazendo o seu trabalho com alguma cliente dizendo não consigo confiar no homem ou no parceiro ao ponto de que ele cuide das finanças do lar, por exemplo? Normalmente eles não vêm falar não confio que ele cuide das finanças, isso nunca chegou. Ou que isso não saia do meu controle, por exemplo. Que eu não tenha isso no meu controle. Normalmente a pessoa que é controladora, ela não percebe que ela é controladora. Então ela não chega a falar, eu que tenho que perceber. Ela não chega a falar que, não porque a gente vai percebendo na escuta ativa. Não, porque o dia eu fui no supermercado, eu fiz isso, fiz aquilo, aí eu já mandei fulano fazendo isso aqui, isso aqui. Ele está controlando tudo, ele não deixou nem o cara dar opinião. Aí eu percebo que talvez tenha um padrão de controle.
né? Porque quem é controlador não percebe que é controlador. Sim, e isso geralmente é uma ferida que traz desequilíbrio para o feminino, e como que ela percebe que isso precisa ser aperfeiçoado? Vão aparecer sintomas, né? Nunca dá certo o relacionamento, tá sempre com as finanças ruins, tá sempre, ou então entra dinheiro e perde muito, ou não entra, ou tem escassez, ou tem altos e baixos. Ela vai, nunca a pessoa chega, eu quero trabalhar, ou feminina ligada à finança. Ela chega, eu tô com uma dificuldade financeira. E é um padrão que tem se repetido. Vamos buscar a causa, vamos buscar a origem disso. E aí cabe ao terapeuta navegar porque assim, o inconsciente, ele é um mar revolto de emoções, de dores, e o bom constelador é aquele que busca a causa. Se ele vai, às vezes tem constelador que faz assim um questionário, uma anamnese, teve, sei lá, falência na família, então tá ligado a isso. Não, pode ser que eu não esteja ligada a isso. Eu posso estar ligado a uma outra coisa. O meu irmão pode estar ligado a isso, por exemplo. Então, existe uma ressonância, uma afinidade. Existem outras dores. Dá outro exemplo de outra dor que você, com certeza, ouve muito entre as mulheres. Culpa. Culpa. De não ser uma boa mãe. Aí mistura um pouco com controle. De não ser uma boa esposa. Ou de não ser uma boa profissional. E a culpa, é horrível que eu vou falar isso, que talvez as pessoas não percebam ou não saibam, a culpa ela é arrogante. Todo mundo acha que culpa é um viés de coitado. Culpa é muito arrogante. Porque... Que é outro problema, a arrogância também é arrogância outro problema sério. A arrogância ela vem do medo. Sim. Né? A arrogância é um sentimento secundário. Mas a culpa ela é arrogante no seguinte sentido. Eu causei isso, ou assim... Às vezes é tão não conseguir segurar aquela gestação e se sente culpada. Mesmo que ela não tenha a culpa disso. Mas aí ela fica naquele looping de pensamentos e sentimentos. Por que eu não consegui? Porque se eu tivesse ido ao médico. Se eu tivesse não sei o quê. Aí ela fica naquilo. E aí isso coloca sentimentos tão importantes de assim, nossa, tá nas minhas mãos. Olha como o inconsciente é maluco, né? Não que ele é maluco, mas enfim, é uma forma de me expressar. Que eu fico naquilo e todo mundo acha que a pessoa realmente é uma coitada. Sim. E a mulher trazendo a questão da, por exemplo, a mulher no ambiente de trabalho, né, que é hoje uma mulher independente, uma mulher que almeja o crescimento profissional e etc. Isso traz uma culpa muito grande, por exemplo, quando a mulher tem o lar e tem principalmente filhos, né? Como que eu vou trazer um tempo de qualidade para o lar, para os meus filhos, se eu tenho uma ambição muito grande profissional? Isso traz muita culpa. Traz. Eu tenho que prover tudo, né? A culpa é um sentimento que a pessoa pega um chicotinho imaginário e fica assim, eu errei. E ela não sai do lugar. Se por algum motivo eu fiz errado, vamos supor que culpa é quando a gente faz de propósito, que nem é culpa, é responsabilidade. Mas vamos supor que, use essa palavra. A princípio é bom, no seguinte sentido, eu reconheci o erro, entra ali um remorso, mas eu vou mudar. Agora, se eu fico naquele looping, por que isso aconteceu? Eu não saio do lugar, eu não consigo avançar, eu não consigo alcançar, eu não consigo fazer diferente, aí eu não consigo nem descansar, porque é aquela mulher guerreira, né? Outro dia tinha um meme lá da Mulher Maravilha tomando uma cachaça no gargalo, que assim, eu estava exausta, que ela precisava relaxar de alguma forma. Então, esse arquétipo de Mulher Maravilha ou de Superman, a pessoa não consegue descansar, ela entra num burnout, daqui a pouco ela está tomando uma medicação para ela conseguir produzir mais, porque o mercado está exigente, e aí ela vai ter um tempo de qualidade com o filho? Não, ela delega. E aí vem a culpa por estar delegando, não estar cuidando. Então, a culpa paralisa, e a pessoa não age no autoconhecimento para que ela consiga mudar. Um outro padrão é o vitimismo. Tadinha de mim. Ele foi tão agressivo. E cadê a minha parte da responsabilidade? Eu que fui atraída por uma situação como essa, se esse padrão está se repetindo,
eu preciso ver por quê, o que, que tem aqui dentro que eu atraio essa situação. Então, eu preciso sair do papel de vítima para poder mudar. E o papel de culpa, quando ele fala assim, nossa, as pessoas estão assim por minha causa. Isso engrandece. Lá Sim. no fundo engrandece. Por isso Sim. que a culpa é arrogante. Sim. E tem, assim, uma questão que é centenária, né? Que agora me lembrei o termo que eu estava buscando lá no começo, que é o ponto polêmico. Tá, entendi. Sempre polêmico dizer que, por exemplo, o homem ele não precisa participar, por exemplo, das atividades curriculares do filho, ele não precisa ir na reunião de pais, né, que isso é uma atribuição feminina. Ou seja, muito polêmico dizer isso hoje. Né? Por quê? Até doeu Porque, aqui, ó. até doeu, exatamente. Esse é o ponto. É muito polêmico isso. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem histórico esse machismo de que isso é papel da mulher. É estruturado. E isso é estruturado ao ponto de que a mulher sempre se vê como vítima do relacionamento, tá tudo comigo, a responsabilidade é toda minha, que é o que você falou do vitimismo, é tudo comigo, sou eu que sou responsável por tudo, eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda tenho que crescer na empresa. Então, ou seja, tem material demais aí para cuidar, né, Elaine? Olha só, é que também existem os estudos do papel do pai na educação da criança, são estudos recentes. Tanto é que numa separação antigamente o juiz nem questionava, ele dava para a mãe a guarda. Ainda bem que isso está mudando, né? Então, graças a Deus, enfim. Mas isso é muito recente. E como a gente tem percebido a importância do papel do pai para o desenvolvimento e crescimento de uma Sem criança. dúvida. Pai é aquele que leva para o mundo. É aquele que apresenta ao mundo sem medo. Mulher normalmente é mais... Cuidado, leva agasalho, não sei o quê. Leva o guarda-chuva. Leva o guarda-chuva. Né? Mas está 40 graus. Está 40 graus. Pai é aquele que vai, se joga do balanço, vem aqui que eu seguro, Então vai dar confiança na criança em se jogar. A mãe não fala, vem que eu seguro. Não vai, não, cuidado com esse balanço, não pula. Né? Ela é mais protetora para os filhos, né? Ainda bem que isso está mudando. E a isso a gente vai para o mercado de trabalho. Porque quando tem esse equilíbrio entre o masculino e o feminino num relacionamento, aqui a gente está falando de masculino e feminino de casal. Essa mulher ela tem mais tempo, de repente, para estudar mais, para ela avançar melhor no mercado de trabalho. Mas a gente está falando, estatisticamente hoje, dentro da mesma empresa, no mesmo cargo, mulheres ainda ganham, em média, 30% a menos que homens. Com certeza. Ainda Comprovado. existe isso na nossa sociedade. Sim. Ainda existe um machismo. Né? Ainda existe assim, não, ser bonita não pode ser inteligente. Ainda existe isso, infelizmente. Então, mulher há pouco tempo, se a gente for olhar historicamente, há pouco tempo que trabalha, há pouco tempo que estuda, há pouco tempo que vota, há pouco tempo que pode se separar. Antigamente não podia nem escolher com quem ela ia casar. Né? Sorte daquela família que tinha um dote. Senão, qual era a profissão que sobrava? Prostituição. Então, é isso que eu falo de feminino ferido. Não é aquela pessoa, é aquela ancestral que não teve um lugar. Eu não lembro onde que eu vi, não sei se foi um filme ou se foi algum relato. Eu acho que foi um relato. De uma família que sobreviveu ao Holocausto e que a irmã mais velha se prostituiu para ter condições de alimentar os menores, os irmãos. Só que ela foi excluída, porque afinal de contas, depois que a família estava lá segura, tinha realmente passado tudo aquilo, se estabeleceram, ninguém falava daquela irmã, ela vivia escondida. Tinha gente que nem conhecia. Por quê? Porque, afinal de contas, ela era uma prostituta. Sim. Olha isso. Sim. Né? E assim, se a gente for olhar também estatisticamente, 9 em cada 10 prostitutas foram abusadas na infância. Então, elas estão lá no inconsciente. Quem sabe dessa vez não vão repetir essa dor. Olha como é maluco. Com certeza. É sempre o eco de uma situação que é um barulho que aconteceu no passado, isso. né? E as pessoas ficam olhando muito para a superfície. O que eu estou fazendo aqui que eu não estou produzindo, que eu não... Financeiramente, às vezes tem um negócio que está muito ferido lá embaixo. É isso que eu trago. Sim. É isso que a gente precisa olhar. Porque existem, por exemplo,
pessoas que fazem rituais de sagrado feminino, ótimo, também faço. Mas não é só fazer isso. Eu preciso primeiro olhar para a minha ferida, tratar essa ferida para que isso realmente faça efeito. Porque senão é como passar perfume sem tomar banho, digamos assim. A gente tem que limpar a sujeira que está lá, senão não vai adiantar. Sim. Helena, a gente já falamos de submissão, de culpa, de vitimismo, né? O que ainda você recorda que você pode compartilhar com a gente dessas dores? O que mais você tem ouvido? Ai, tem várias feridas. Tinha uma que estava na minha cabeça, agora fugiu. E quais são as principais coisas, né, que a gente costuma adotar para buscar essas mudanças positivas de comportamento? Curas, né? Me veio um exemplo. Acho que eu vou explicar pelo exemplo. Sim. Como sempre faço. Uma moça que trabalhou muito, estudou muito, mas sempre é muito sofrido. Sempre é muito sofrido. É uma sensação assim de como que ela é tão boa no que ela faz, e ela é mesmo, mas ela não é reconhecida. E pessoas que não têm a mesma qualidade de trabalho têm um destaque maior. O que acontece? Não que passe necessidade, mas é sempre assim. Ai, será que vai ter? Será que vai vir? Porque será que vai dar certo? Será que... É aquele sufoco. Né? Você quer dizer de você ter a sensação de que as coisas positivas estão sempre acontecendo com as pessoas em volta e nunca comigo? Ou não? Isso. Também, né? Também. E que é muito sofrido o ganhar, o dinheiro para essa pessoa. E aí, buscando essas dores, veio uma questão de relacionamento que ela veio buscar. Tinha essas dores, já. Tem padrão de escassez, trabalha padrão. Ela falou, já trabalhei padrão de escassez, um monte de lugar, um monte de terapia. Isso continua, mas hoje eu quero trabalhar a questão de relacionamento. Uma coisa assim, tão profunda que apareceu. Depois a gente pode, num outro momento, falar mais sobre como que a constelação alcança através de desdobramento, alcança essas memórias que estão lá atrás, lá no nosso inconsciente. Vai aparecer uma memória da Suméria. Eu fui até olhar no tio Google, 3.000 anos antes de Cristo. Nossa. Aquela antiga parte do Irã, Iraque, Mesopotâmia, aquela região lá. Onde tinha lá relacionamentos entre as pessoas, mas eram totalmente para um fim, que era para gerar filhos, para sacrifício, para magia. Nossa. Aí se a gente for olhar, quantas mulheres foram queimadas em fogueira? Olha uma ferida, por exemplo. Quantas mulheres foram chamadas de bruxas? Mas naquela época era o que eles faziam. Geravam os próprios filhos para sacrifício humano. Para usar aquele material, aquela energia, isso que apareceu na constelação. E quando essa pessoa percebeu que não era aquilo que ela queria, através do amor de um filho que ela mesma estava gestando, ela quis sair dessa situação. E ela sofre uma perseguição inconsciente que reverbera até hoje. Quem você pensa que é para você sair desse padrão? E isso afeta a vida dela como profissional excelente, mas é uma sensação de perseguição. E ela fala mesmo que em todas as empresas, nossa, de repente puxaram meu tapete, mas eu nem vi o que aconteceu. E ela falou assim, mas é um padrão? Ela falou assim, eu nem sei o motivo. E é um padrão que se repete na vida dela. Isso vinha ecoando lá, quantos mil anos? Desses ancestrais. E relacionamentos de pessoas que só querem se aproveitar. Que é o mesmo padrão que estava lá atrás. E como assim, Helene, voltando agora, fazendo um apanhado de tudo que a gente conversou aqui até agora, como que chega esse questionamento que você percebe esse ponto da questão financeira com o feminino, ou seja, a pessoa chega com uma pergunta simples assim, eu faço tudo certo e não consigo prosperar financeiramente. Esse tipo de pergunta, você já ouviu? A pessoa chega com essa questão na constelação, então nós vamos buscar a causa. Né? Pode ser que existam vários padrões repetitivos? Sim, mas eu trabalho com a raiz. Eu quero a primeira, ou a mais forte. E aí, por exemplo, que eu fui parar na Suméria. Sim. Né? E não no avô que perdeu tudo numa guerra e aí sentiu... Isso é muito superficial. A raiz ali
ela é muito mais profunda. E ela falou, nossa, agora fez sentido. Por todos os padrões de trabalho, de relacionamentos, de parceiros de trabalho, de colegas de trabalho e relacionamentos afetivos. Agora fez sentido. Sensacional. Ela dizia isso. Sensacional. E aí agora que ela está curando isso, que a gente foi lá, tratou todas essas feridas, agora ela está pronta para tratar o feminino dela. E aí faz aqueles rituais. Já viu esses rituais de sagrado feminino? Não. E todas elas usam uma saia indiana muito grande, muito comprida, e flores na cabeça. E aí estão com a ferida sangrando lá da Suméria, não sei da onde. Primeiro precisa tratar essa ferida. E aí tem o ritual de ervas de vaporização do útero, que senta num banquinho furadinho, de tomar do cacau, essa eu não conheço ainda, só ouvi falar. Tem umas outras, assim, do sangue da menstruação, de colocar na terra. São rituais de agradecer o feminino, de cultuar o feminino. Mas não adianta fazer isso se tem uma ferida profunda lá dentro, rasgando a alma. E quais são as principais formas de tratar esse tipo de comportamento? A gente vai tratar na constelação. A constelação ela vai promover a desidentificação psíquica e emocional, tomar consciência do que aconteceu e de que ela já não precisa mais viver isso. Talvez se perdoar, nossa, como eu não percebi antes, aí entra esses padrões de culpa, perceber que às vezes existem outras coisas. Existem, por exemplo, maldições. Maldição no sentido de jogar praga, né? De mulheres, sei lá, que casaram obrigadas. Aí vou praguejar toda a família da pessoa que obrigou ela a casar e tal. E aquilo fica reverberando no campo inconsciente. Para onde vão meus pensamentos, meus sentimentos? E a nuvenzinha da família Adams. Tá tudo no campo inconsciente. Mas aí a pessoa trata, sei lá, a maldição, ela trata o avô que passou por uma guerra e perdeu tudo, se sentiu escasso. Ela trata o outro que perdeu lugar de dignidade no trabalho porque se sentiu escravo, foi escravizado. Mas isso não chega. De repente são camadas. A pessoa precisa limpar essas camadas de cebola, para chegar lá no centro. E quando chega nessa questão central, as coisas assim, ó, e aí ela vai conseguir curar esse feminino. E o homem também vai olhar para esse feminino, sabe? Se teve mulheres que foram muito machucadas na família dele, às vezes ele está honrando inconscientemente essas dores e aí ele não prospera. E não sabe por quê. Falando do homem agora, o que você já ouviu dos homens sobre esse lado? Os a maioria exemplos que você já... são empresários que vêm Sim. buscar, né? Que vêm buscar para o trabalho, mas sempre achando que a questão é no aqui e agora. Ah, não, porque o sócio, porque é funcionário, não sei o que lá. Tá, qual é o inconsciente coletivo que está gerando tudo isso? Que está gerando esse padrão de comportamento aí dentro? Aí eu vou pela constelação. Acho que o próximo podcast a gente vai conversar sobre como a constelação funciona na prática. Falar das dimensões, são 12 dimensões calculadas cientificamente, para a gente entender como que a gente atravessa esse tempo e espaço, porque a gente não vai mudar o passado, mas a gente vai ressignificar e trazer um entendimento para o presente e para o futuro. Perfeito. Então esse é o tema do nosso próximo papo? Pode ser. Legal, pessoal. Estou aqui com a Elaine Romano, especialista em constelação familiar e também em neurociência de trauma. Fiquem ligados, muito material ainda vai chegar para vocês, né, Elaine? Ai, com certeza, gente. Com certeza. E aí, posso dar os contatos? Claro que pode. É Elaine... Não, desculpa, @Elaine _Romano. Vai aparecer. Com certeza. Está aqui na tela, pessoal. Fiquem ligados. Até lá.